Que não saia daqui, mas quebrar a cara é ótimo. Claro que ninguém gosta de se decepcionar, não é uma coisa que a gente busca na nossa vida. Mas por mais sofrido que seja, eu sempre penso que cada vez que eu me decepciono, cada vez que eu quebro a cara, eu tô mais próxima a ser minha versão mais autêntica, mais próxima de viver a vida que me aguarda, a vida que é a certa pra mim. Porque, em primeira instância, se a gente quebrou a cara, se decepcionou, é porque a gente estava num lugar que não era pra gente, ou a gente ainda está num processo de algum aprendizado. E esses aprendizados sempre nos levam para uma reflexão, para um autoconhecimento, para coisas que ajudam a gente a entrar em contato com quem a gente realmente é. Eu sei que a gente pensa às vezes, esse positivismo tóxico, né? Mas eu tenho um filme lá, o Lars von Trier, naquele filme Ninfomaníaca, tem uma cena que eu gosto muito, que é ela tá contando uma história e a história parece um pouco irrealista, né? Como se ela tivesse encontrado por acaso, virando a esquina, um grande amor. E o cara que tava ouvindo ela contar a história, ele falou: Peraí, mas isso não tem cara de que aconteceu, tá muito mentiroso. Não acho que foi assim, acho que você tá mentindo. Aí ela falou pra ele: Você vai aproveitar mais a minha história acreditando ou questionando o que eu tô contando? E isso é muito bom, porque assim, beleza, você ser positivo, você olhar as coisas sempre pelo espectro positivo e ver como você pode aprender aquilo, tentar ver o copo de água sempre cheio, toda crise como uma oportunidade. Eu sei que às vezes a gente se questiona se dá pra fazer isso genuinamente, mas a verdade é que qual o benefício que a gente vai ter se a gente ficar olhando de forma negativa? O quanto mais a gente conseguir se responsabilizar pela nossa vida, mais a gente está se colocando no lugar de poder fazer as mudanças e poder estar à altura das nossas escolhas e à altura de tomar as atitudes de forma que vai fazer a gente sentir mais feliz ou confortável, mais de acordo com quem a gente realmente é. Quando eu tinha 22 anos, eu tava tendo uma reunião com o meu cerimonialista dos sonhos, com o meu namorado da época, pra gente casar e ver tudo que eu queria fazer. Eu ia casar com ele, a gente ia ter 6 filhos, uma criação de saúde, tava tudo pronto. Até que eu descobri que ele era mitomaníaco, mau caráter e tal. E foi, óbvio, foi muito ruim. Mas descobrir isso também foi um alívio, porque tem certas coisas que quando a gente vê, a gente não consegue desver, né? Não dá pra botar a pasta de dente de volta no tubo. Então, por mais que eu fiquei triste, porque eu achei que eu estava encaminhada pra encontrar o amor da minha vida, já com 22 anos, ia ter filho com, 26, o meu último filho com 34 e pronto. Pelo menos eu descobri rapidinho, ou pelo menos o mais rápido que eu pude, que aquela não era a pessoa certa. E cada dia que a gente tá com a pessoa errada, a gente tá um dia a menos com a pessoa certa. E minha mãe falou pra mim: Querida, muito bom quebrar a cara com 22 anos. Ela ficou, acho que genuinamente feliz por mim. E de fato, se eu não tivesse quebrado naquela hora, eu ia quebrar depois e ia ser ainda pior. Mas tem um risco, né, quando a gente se decepciona. Quando a gente se decepciona, tem o grande risco da gente ficar mais fechado e amargurado. E isso é muito perigoso. Claro que na época foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiquei extremamente amargurada, ressentida, pensei que essa parada não era pra mim, que não tem nada a ver. Eu fui tentar ir pro lado oposto, me convencendo que eu não queria nada sério. E isso também não é legal, sabe? A gente tem que aproveitar essas oportunidades não pra validar como se a gente não fosse feito pra viver aquilo. E sim entender que a gente não era pra viver aquilo com aquela pessoa ou naquela situação. E a gente tem que, não desacreditar dos nossos sonhos quando uma coisa dessa acontece. Só se preparar pra eles melhor. Porque claramente tinha alguma coisa ali que não tava batendo. E certamente tem alguma coisa que a gente pode fazer pra estar mais alinhado com o que a gente quer. Não que fosse minha culpa dele ser mitomaníaco ou golpista ou o que quer que seja. Mas o que eu posso fazer pra passar a atrair pessoas que estão mais alinhadas pro que eu realmente quero? O que eu posso fazer pra
tá um pouco mais imune a essas mentiras, sabe? Mas a forma que a gente lida com decepções também estão alinhadas com o nosso processo, né? E eu levei aí um processo grande. Porque a gente se decepciona, acaba que é um baque na nossa autoestima. Então, não é tão óbvio e natural que a gente vai conseguir. Vou me reorganizar aqui, dá tudo certo. Troca, próximo. Thank you, next. Então, a gente leva esse processo também. Mas vai ficando mais forte. Eu levei aí... Nem sei se eu já me recuperei totalmente. Mas levei muitos anos aí até me convencer, ou pelo menos me reconectar com esse sonho. Porque eu realmente acreditei que não era uma coisa que eu queria. Coloquei como se fosse uma inaptidão minha e não simplesmente uma falha do outro ou uma falha minha de ter apoiado esse meu sonho em outra pessoa. O bom é que a gente vai quebrando a cara uma vez, aí na segunda já é mais fácil, na terceira a gente, opa, vambora, já encara. E isso não vale só para relacionamento, isso na verdade vale para todos os aspectos da nossa vida. A capacidade da gente se reprogramar, da gente abraçar as mudanças e cada coisa que acontece, a gente poder, voltar para dentro da gente, entender quem a gente realmente é, o que a gente realmente quer e criar um plano de ação de acordo. O pessoal fala, não, realmente não é bom focar nos relacionamentos porque a gente não tem como prever as pessoas, vamos focar no trabalho. Só que, cara, o seu trabalho pode muito bem virar no dia seguinte, acordar e dizer que não te ama mais também. Você também não tem garantia no trabalho, você não tem garantia na família, você não tem garantia em nenhum aspecto da sua vida. Então, o mais confortável que a gente conseguir ficar com essa falta de garantia, melhor. Até porque, vamos combinar, nem você pode dar garantia para os seus afetos, para os seus trabalhos e para nada. A gente pode, no máximo, estar inteiro conforme a gente for fazendo aquelas coisas agora. E não dá para prometer nada para amanhã com tanta consistência assim. Tem um psicanalista brasileiro, o M.D. Magno, que ele fala que não existe dívida, só existe dádiva. E é bem voltado para isso, porque como a gente não tem garantias na vida, como as coisas estão em constantes mudanças, a gente não deve nada a ninguém, também ninguém deve nada a gente. A gente deve fazer as coisas porque a gente quer fazer aquelas coisas. Isso é um caminho para ajudar a trabalhar essa questão do apego. Se você faz uma coisa, se dedica a um relacionamento porque você quer alguma coisa em troca, nem que seja assim de, nossa, eu quero poder envelhecer com aquela pessoa. Isso é um caminho para o fracasso, sabe? Você tem que fazer as coisas porque você está você já se sente bem de fazer aquilo. Cultivar um relacionamento porque aquele dia a dia tá valendo a pena pra você, tá sendo legal pra você. E todas as vezes que eu acho que eu fiquei num relacionamento mais tempo do que eu devia, era sempre pensando no futuro. Era sempre aquela coisa de, não, tá ruim aqui, mas eu sei que vai melhorar. Já foi bom num momento, então eu vou segurar a onda porque a gente tem aquele objetivo em comum. E isso é só pra tirar o foco de que, na verdade, não tem aquilo acontecido. Você só tá tentando se convencer de que vale a pena ficar num lugar que você já tá tendo milhões de informações que, na verdade, não vale a pena. Não vai melhorar. Não tem por que a gente ficar num filme que a gente já não tá gostando, sabe? O final não vai surpreender. O final, se duvidar, a gente até já viu. Então, o caminho é a gente viver nesse momento presente e não ficar tão voltado. Pensa que você tá fazendo um cabo de guerra. No que você segura aquela corda, machuca a sua mão, tá lá te machucando, você fica toda vermelha, esfolada. E às vezes cria um sofrimento que quando você solta aquilo, já parou o sofrimento, tá nesse apego que a gente tá com as coisas que já não pertencem mais a gente. Uma coisa muito difícil é ver a diferença de persistência para insistência. E eu, sinceramente, nem sei a resposta, porque varia muito de cada caso. Mas a gente abraçar essa transitoriedade da vida e trabalhar o apego que faz mal a gente é o caminho para a gente abraçar essas quebradas de cara, abraçar a vida como ela é, aprender com o que a gente tem que aprender e ver esses problemas como oportunidades para a gente
e se realinhando e voltando para o caminho que a gente devia estar em primeiro lugar. E isso não é se fechar para o mundo, pelo contrário, é a gente estar cada vez mais generoso com os outros, cada vez mais consciente das coisas que a gente é grato, entender as coisas como ver a beleza nas coisas, sabe? Ser grata pelas coisas que estão acontecendo e não deixar aquilo perder um valor só porque acabou. E fazer as coisas pelo prazer de fazer aquelas coisas e não pensando em coisas em troca. Então, o caminho pro não apego, na verdade, é a gente dar mais amor e não menos, e não ficar fechado pro mundo. É muito importante não confundir isso. Outra coisa que me ajuda nessas quebradas de cara é lembrar do conceito de antifragilidade. Porque o pessoal fica falando que quer ser resiliente, mas resiliente não serve, é bom, mas não é o que a gente tem que querer. A gente tem que querer ser antifrágil. Qual é a diferença? Pessoa resiliente, uma coisa resiliente, a qualidade resiliente é aquilo que você sai do seu lugar inicial quando leva um baque. Tipo um prédio, né? Um prédio, aqueles prédios que é feito pra quando tem terremoto. Vem o terremoto, o prédio vai pra um lado, vai pro outro, depois do terremoto ele volta pro lugar que ele tava. Ele é resiliente. Ele levou a porrada e voltou pro lugar que era. Mas a gente não quer levar a porrada e voltar pro lugar que a gente quer. A gente quer levar a porrada e que essa porrada nos leve pro lugar que a gente quer estar, pra uma situação de evolução. O antifrágil é aquilo que, quando ele leva a porrada, ele volta melhor. Ele volta mais forte. E a gente vê isso na natureza. Não é? É natural ser antifrágil. Um exemplo simples de antifragilidade é os nossos músculos. A gente, cria um esforço para carregar uma coisa, para puxar um ferro na academia, e o músculo não segura a onda daquele impacto e volta para onde estava. Ele está cada vez melhor. E é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Sempre que eu quebro a cara, eu fico, até para me convencer, né? Mas eu fico com essa certeza, até delirante se preferir, mas eu tenho a certeza absoluta que o que eu passei vai me tornar melhor. Que eu só caio pra cima, sabe? Que tudo que aconteceu é pro universo estar me permitindo melhorar e tá mais alinhado com os meus planos e sair de situações que na verdade não eram feitas pra mim, ou se foram feitas pra mim, foram feitas pra eu aprender aquilo, pra eu estar próxima pra próxima etapa. Isso vale pro trabalho também. Trabalho, pro relacionamento, pra desenvolvimento pessoal, pros problemas que a gente pode ter com as pessoas na nossa vida. Tudo a gente tem que ver pelo lado de aprendizado. E ter essa mentalidade de ver as crises como oportunidades de crescimento vai te ajudar. O quanto a gente conseguir tomar responsabilidade pelas coisas só vai... Assim, não vai impedir a gente de sofrer. De sofrer não, de sentir dor, de sentir o baque. Mas vai ajudar a gente a levar essas coisas com um pouquinho menos de sofrimento. Não que você não vai chorar no processo. Não que você não vai ter que passar pelos seus lutos. Mas você vai criar um sentido daquilo e vai estar aí cada dia fazendo um passo na direção certa. E existem exercícios que pelo menos me ajudam a superar essas coisas. Primeiro é o meu diário de gratidão. Eu sei que muita gente fala dessas coisas, mas é um exercício muito importante porque ajuda a gente criar um olhar mais prático sobre as situações. A gente, por exemplo, numa situação de adversidade, a gente pode ser grato pelas ferramentas que a gente tem para lidar com aquilo. A gente pode ser grato pela oportunidade que a gente está tendo de ver as coisas por um outro lado. E, como é diário de gratidão, né? Você, além dessa situação, tem que já criar o hábito, porque vai mudando a forma que você vê o mundo. E você vê o mundo com esse olhar, te dá mais ferramentas e te ajuda a, em primeira instância, ser feliz e ser mais quem você é. E essa autenticidade é essencial pra gente viver bem, inclusive pra nossa saúde. Muitas pessoas adoecem por estar vivendo vidas que não eram pra ser delas, por estar privilegiando o não embate com outras pessoas, ou estar com medo de decepcionar pessoas que você ama e acaba escolhendo coisas que na verdade não foram feitas pra você.
Então, além de você poder escrever coisas que você é grato pela situação que você está passando ou pela sua própria vida, você pode colocar na lista coisas que você é grato no planeta, coisas que você é grato da sua vida em relação a outras pessoas ou outros ambientes. E eu gosto muito dessa linha de ser grato pelas coisas da natureza, sabe? Eu sou grata pela luz do sol, eu sou grata pela textura das plantas. Isso tudo ajuda a gente a expandir a nossa mente. Que não saia daqui, tem outros exercícios. Um que particularmente minha irmã adora é o Carta pro Eu do Futuro. Que aí você pode escrever sobre o que você está passando agora, o que você espera para você do futuro, para você abrir dali a 1 ano, dali a 5, 10 anos. Ela fez com o marido, foi muito fofinho. Na época que eles nem namoravam ainda, e eles já estavam lá na cartinha um do outro, foi muito fofo. E essa prática de atenção plena que eu falei, de viver no momento presente, também ajuda muito a gente lidar com isso. Até porque quando a gente está lidando com uma decepção, as coisas do dia a dia têm uma importância ainda maior. Porque a gente fica agitado, fica sementoso, pode chorar, você vai ter que ter coisas que você vai ter que decidir lá em cima da hora e tomar providências importantes. Então, fica ainda mais essencial você prestar atenção na sua saúde física, em dormir, em se alimentar, em um passo de cada vez. Quando a gente está em situação de muito estresse, a gente vai acabar fazendo besteira, a gente vai tropeçar, vai poder, tudo que pode dar de errado vai dar errado. Então você tem que ter isso em mente para quando for dirigir ou atravessar a rua, que seja prestar muita atenção, tenha sempre consciência que você está passando por essa situação de estresse. Então, todos os detalhes do dia a dia, bebe mais água, foca nisso, porque você tem que conseguir estar bem para você conseguir lidar com a situação de estresse. Então, se permite respirar, não negligencia exercícios, não negligencia o seu sono. Coloque metas, faça um plano de ação, de etapas, para você ter clareza do que você tem que saber. Porque, com certeza, se você se decepcionou, você já não estava esperando por isso. Então, você tem em mente aí o passo a passo, as opções, né? Digamos, se acontecer tal coisa, eu tenho essas 2 opções, cria uma rede de apoio, vê as pessoas estratégicas que podem te ajudar, tudo isso para te ajudar a lidar com a situação de estresse. E o primeiro passo é não fugir da realidade. Por mais que seja doloroso, tenta entender as coisas como elas realmente são. Não é hora da gente ficar evitativo e tentar não lidar com aquilo. Porque se você quebrou a cara, você já está sendo obrigado a lidar com aquilo. Então, quanto mais verdade, quanto mais conhecimento você tiver sobre aquela situação como ela melhor. Então, dá essa investigada até para você conseguir criar esse plano de ação com mais assertividade. E mais, gente, uma coisa muito importante. Não se mostra sentimento para os inimigos. Então, se você viu que aquela pessoa, uma pessoa do seu trabalho, da sua vida pessoal, mentiu pra você, talvez não vai ser através dela que você vai conseguir encontrar essa resposta. Talvez não seja através dela que você vai entender o que de fato aconteceu. E você não vai ter o poder de sensibilizar ela, então não vai por essa linha. Muitas vezes a gente quer o conforto, o cafuné da mão que bateu na gente, mas a gente não vai ter aquilo ali. Então, se você viu que é só uma falha de comunicação, se foi uma coisa que não ficou clara, até dá para conversar com as pessoas. A gente precisa poder conversar com as pessoas. Mas quando a gente sabe que foi uma falha de caráter, foi uma coisa deliberada, não dá mais pra conversar com aquela pessoa. Então, nem se preocupe em mostrar pra ela como aquilo te atingiu. Tenta ser assertivo na hora de resolver. E pode ter certeza que mais informação que você vai dar pra aquela pessoa, ainda mais se aquela pessoa for... Não que alguma pessoa seja, assim, deliberadamente ruim, mas se ela já deliberadamente tentou te prejudicar, qualquer informação que você vai dar,
se der pra ela, inclusive de como você está se sentindo ou do que você vai estar pensando em tomar de providência, você só vai estar dando mais material pra ela usar contra você. Sempre achei muito esquisita essa coisa de novela, as pessoas falarem uma pra outra que, eu descobri que você, sei lá o que, não, se prepara que eu vou acabar com a sua vida. Você não tem que dar esse tipo de informação pra pessoa. Se você for fazer alguma coisa, faça aquela coisa. Você não precisa ameaçar, nunca ameace ninguém, nunca deixe a pessoa saber o que você sabe dela. Quanto menos de você falar, melhor. No mínimo, a pessoa vai ficar feliz que te afetou. Então, nem isso vale dar pra ela. Tanto pra gente de trabalho, quanto pra gente de relacionamento. Apesar de você empurrar as mangas, tomar todas as providências para lidar com essa situação, não negligencie a autocompaixão, porque você precisa se acolher nesse momento. É difícil, por mais que você pegue as rédeas daquela situação, tome todas as responsabilidades e tome todas as providências para lidar com aquilo, você está levando um baque, você está quebrando a cara. É um momento difícil e a culpa não foi sua. Por mais que você esteja tomando a responsabilidade para mudar e lidar com aquilo. A culpa não foi sua. Então tenha esse acolhimento com você mesma. Não seja dura com você mesma. Porque você já tá tomando as providências. Então não se martirize mais do que você precisa. Só lide com a situação que te foi dada. Eu, como boa canceriana, com Lua em Câncer, Vênus em Câncer, pra mim é muito difícil lidar com o ressentimento também, né? Porque, beleza, a gente quebrou a cara, a pessoa fez aquilo, a gente se virou, entendeu a situação, mudou a roda, tomou as providências, e é parte do ressentimento. Porque eu fico ressentida, né? Tô tentando ficar menos, e então trabalhe isso, porque ressentimento é uma coisa que vai te adoecer. Então você também quer conseguir lidar com aquilo com o máximo de leveza possível. Então não cultive esse ressentimento. Pra mim só tem algumas coisas que ajudam a gente não ficar muito ressentido quando alguém faz alguma coisa de ruim pra gente. Primeiro, manter o foco de estar aberto pro universo e entender que aquilo foi uma oportunidade de você encaminhar para o que você realmente queria. Então que você confie em você pra lidar com aquilo da melhor forma possível e ver aquilo como uma oportunidade e entender que você não podia estar lá. Aquilo foi o que você precisava para não estar mais lá. Que o certo é você estar naquele outro lugar que você agora vai se colocar. Então, ver como você conseguiu lidar com aquilo ajuda. Porque dá um senso de sentido para o que aconteceu. Então, quando você sente que você teve que viver aquilo e que foi por um bem maior, por mais que tenha sido doloroso, ajuda a gente a lidar com esse sentimento. Outra coisa que ajuda é aquilo que eu falei da gratidão, rezar, pedir. E a compaixão também ajuda, não só para você se acolher, mas para você tentar ter compaixão pela outra pessoa, para a pessoa que te fez mal também. E não tô falando isso para você manter ela na sua vida ou minimizar o que ela fez, não, relativizar o que ela fez, não é nada disso. É só pra você, pra sua vida, sem ela, você conseguir pensar também que aquela pessoa, ela fez o que ela pôde, ela fez o que ela tinha pra oferecer. Mas era muito ruim, mas era o que ela tinha pra oferecer. Então, ela não... Vamos combinar, uma pessoa que faz essas coisas, sempre tem uma história triste, a gente não tem que relativizar por isso. Mas ela não... No final das contas, é ela que vai ter que estar vivendo aquela vida dela, com aquelas limitações dela, e sendo uma pessoa que faz aquilo para as outras pessoas. Então, não querer ela na sua vida, mas tenta entender aquilo como é. Também não dá todo esse poder incrível para ela de ser maquiavélica e ter um poder de acabar com a tua vida, sabe? Coloque no seu devido lugar com aquela devida amplitude daquela ação. E normalmente o que dói não é nem só o que aconteceu, né? O que dói é perder a ilusão de quem você achou que aquela pessoa era. Tanto como um parceiro de vida, ou como um amigo, ou como um familiar, ou como um sócio. Isso que dói. E aí faz a gente questionar se tudo aquilo foi uma mentira. E pode ter sido, mas... Se você estava lá inteiro e valeu aquele momento pelo que foi, se foi útil para você naquela circunstância, se te fez bem naquele tempo, entenda aquele valor e aproveite aquele valor pelo que é.
e não retire o valor daquela situação só pelo fato de ter acabado. Mágoa, ressentimento, essas coisas todas são sentimentos que abaixam a nossa energia. E a gente deve evitar e fazer tudo o que a gente pode para não sentir isso, para canalizar a nossa alma para coisas que dão mais liberdade, poder, autenticidade pra gente, simplesmente porque é mais benéfico pra gente sentir essas coisas do que sentir essas coisas ruins, né? A gente tá aqui pra ser feliz, a gente tá aqui pra alcançar nossos sonhos, pra gente viver o que a gente quiser, pra gente conseguir ser quem a gente é e ajudar as pessoas ao longo do caminho. Então, vamos focar nessa autocompaixão, na compaixão pelos outros, fazer as coisas pelo prazer de fazer aquelas coisas, ajudar as pessoas sem pensar no que a gente vai ganhar com aquilo, estar presente no nosso dia a dia e, quando a gente se decepcionar, a gente já entender que aquela situação veio pra gente porque a gente estava pronto para aquilo. Se a gente deixou chegar nesse ponto é porque a gente não tinha como lidar com aquilo antes. E paciência, a gente tá também fazendo o que a gente pode fazer. Então, não se remoa por ter demorado aquele tempo. Você fez quanto você pôde, não importa quanto tempo que levou para tomar as providências. O processo varia de cada um. E no fundo, a gente sempre sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente adora ficar vendo esses conselhos na internet, mas normalmente a gente sabe que eu estou aqui. Para eu chegar aqui, eu tenho que tomar essas e essas atitudes. E quanto tempo que vai levar de eu chegar aqui para eu chegar aqui? O tempo que levar para eu tomar essa e essa atitude. Então não tem atalho. A gente às vezes se prende numa situação, até dessa daí que a gente quebrou a cara, fica naquele apego como se o fato da gente ter investido muito naquilo fosse mais difícil de abrir mão. Mas se até para investimento financeiro a gente sabe que lucro passado não é garantia de lucro futuro, como é que a gente quer que na nossa vida seja diferente, né? Tem um termo que eu gosto muito de usar para vida pessoal, mas serve muito para empresas, empreendimentos e tal, que é o sunk cost fallacy, que é a falácia dos custos afundados, que é a sensação de que pelo fato da gente ter investido muito numa situação, a gente não quer mais abrir mão daquela situação. Só pelo fato da gente já ter gastado muito tempo, energia, dinheiro naquilo. E por que é uma falácia? Porque aquilo que a gente já gastou naquela situação já acabou, já foi afundado. Então, não vai ser isso. Isso não é um bom argumento lógico para te definir se você vai continuar numa situação ou não. Porque aquilo já foi. Tem que ver dali para frente. Às vezes o menor prejuízo é o primeiro que você conseguir já retirar. Então, leva isso em consideração. Só porque você está numa situação há muito tempo não quer dizer que isso é um bom motivo para continuar, porque você só vai estar perdendo mais tempo. O universo é baseado em abundância. Confie no universo. Entenda que as coisas que aconteceram com você foram as melhores coisas que podiam acontecer com você. Você pode ter ficado decepcionado agora, mas imagina o que não teria acontecido se demorasse ainda mais tempo, se você ficasse naquela situação que não era pra você. Às vezes, a gente só sabe se uma coisa é boa ou não depois. Conhece aquela história? Cada um conta de um jeito, né? Mas é basicamente... Joãozinho ganhou uma bicicleta. Que ótimo que o Joãozinho ganhou uma bicicleta. Será que é ótimo que ele ganhou uma bicicleta? Aí, vamos ver depois, né? Aí depois, o Joãozinho andando com a bicicleta quebrou a perna. Poxa, mas será que foi ruim ele ter quebrado a perna? Parece que sim, né? Mas vamos ver depois. Porque o Joãozinho quebrou a perna, ele não foi... pra guerra. Então foi bom que ele não foi pra guerra? Não sei, vamos ver depois, sabe? As coisas, a gente precisa de um tempo pra entender a situação como um todo. Então a gente também precisa buscar entender tudo agora. Por isso que essa coisa do momento presente é tão importante. Você entenda a situação como ela é, confia no universo que o que aconteceu foi o melhor que podia acontecer pra você, abraça aquela causa com compaixão, faz o melhor que você pode, enquanto você lembra de se hidratar, tomar um passo de cada vez, tentar dormir, cuidar da sua saúde, porque se você estiver mal,
Você não vai conseguir lidar com aquilo. E quando a gente quebra a cara, a gente fica mal fisicamente também. A gente fica com tontura, a gente se treme, chora, sabe? Então, tem que ter essa paciência com você, ao mesmo tempo de firmeza para lidar com as coisas. Mas o otimismo, a certeza que o mundo tem os seus interesses em mente e que foi melhor para você, é o que ajuda a gente a quebrar a cara. E cada vez mais a gente vai querer quebrar a cara com mais rapidez, com mais leveza, porque é sempre uma oportunidade pra gente parar, olhar pra dentro de nós mesmos, entender quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente tava fazendo que não tava alinhado, e simplesmente ir sendo a nossa versão mais autêntica pra quando a gente tiver aquela porta fechada, a gente tá aberto pro mundo, pra coisa ainda melhor que vai entrar na nossa vida. Mas que não sai daqui, né? Se você chegou até aqui, tá na hora de você se inscrever no canal, ativa o sininho, comenta aqui qual foi a melhor quebrada de cara que você já teve, conta essa história pra gente que eu quero saber, compartilha muito, dá muito like e nos vemos no próximo episódio de Que Não Saia Daqui. Muitos beijos, tchau, tchau!